Deus responde às orações. Você quer ver? Eu sou um testemunho vivo. Esse vídeo tem como texto base o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 7, que diz: Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que pedires lhe será concedido. Bom, vamos para o meu testemunho. Começa lá no ventre da minha mãe. Quando a minha mãe estava gravidinha de mim, ela só pedia uma coisa para Deus. Ela não pedia que eu fosse homem, que eu fosse menina, que eu fosse... não pedia nada. A única coisa ela pedia: Senhor, meu Deus, que ela não puxe o nariz do pai. Meu pai tem um nariz bem avantajado, assim, e ela nem olhava pro rosto deles com medo de que eu nascesse com um nariz igual ao dele. E ela foi respondida, então eu nasci e meu narizinho ficou igual dela, de conchinha. De coxinha. E aí ela começou a pedir outra coisa. Com o passar do tempo, ela foi vendo, né, o meu desenvolvimento, e ela começou a pedir outra coisa. Ela começou a pedir que eu ficasse pelo menos do tamanho do meu pai, que eu não ficasse baixinha como ela. E eu já tinha por volta dos 2, 3 anos, eu acho, por aí. E aí, quando eu ouvi ela falando isso, que ela queria que eu ficasse do tamanho do meu pai, eu chorava, porque eu não queria. Eu chorava e falava: não, mamãe, eu quero ser baixinha, eu quero ser igual a senhora. Triste, né? Triste. Mas enfim, era o pedido de uma criança. E, olhando o exemplo dela, que orava pedindo para que eu ficasse pelo menos do tamanho do meu pai, eu humildemente comecei a segui-la. Peguei a minha cadeira, era uma cadeira vermelha, vou ver se eu consigo colocar aqui no cantinho para vocês terem ideia. E se vocês tiveram essa cadeira, que eu acredito que na nossa época, nossa, me senti velha agora, né? Enfim, na nossa época, eu acho que a maioria das crianças tinha essa cadeira vermelha. E aí eu pegava a minha cadeira vermelha, ia para trás da cama dela, dobrava os joelhos e lá eu passava minutos e minutos pedindo a Deus que eu ficasse baixinha, que eu não crescesse, que eu fosse do tamanho da minha mãe. E aí minha mãe me procurava e sempre me achava ali, de joelhos dobrados, chorando, pedindo a Deus para que eu ficasse baixinha. E a minha mãe tentou me convencer de todas as formas, falando: minha filha, se você for mais alta do que eu, tentando me mostrar as vantagens de ser mais alta. Mas eu, convencida, só pedia isso para o papai do céu. E aí, com o passar do tempo, eu cresci, melhor dizendo, eu envelheci. E na minha adolescência eu comecei a sofrer o que chamamos hoje de bullying. Na escola eu sempre fui a mais baixa, eu sempre fui a mais nova porque eu era adiantada. E aí o pessoal começou a me apelidar de vários apelidos maldosos, mas que naquela época não era bullying, né? Era super normal. Inclusive, perdão, para uma fonoaudióloga tá fazendo... Nunca façam isso em casa, tá bom? Inclusive os meus próprios primos, eles me apelidavam de Mônica. Sim. Será que eu tenho semelhança? Baixinha, gordinha e dentuça. Era essa frase que sempre eles falavam quando eu passava perto deles. E aí eu comecei a reclamar, eu comecei a questionar: por que eu não cresço mais? Por que eu quero crescer? Poxa vida, todo mundo é maior que eu. E as reclamações começaram a ser repetitivas. E aí a minha mãe me lembrou desse episódio, claro, porque mãe é pra isso, né? Serve pra jogar na nossa cara os nossos equívocos, vamos dizer assim. E aí ela foi e falou: minha filha, mas quando você era pequena, quando você era criança, pequena você ainda é, você pediu a Deus que você fosse do meu tamanho. Você não lembra disso? Eu não lembrava, mas ela me contou a história de que ela pedia e tudo aquilo que eu falei até agora. E aí eu fui e me conformei, né? E aí eu tiro um aprendizado disso. Porque na Bíblia também está escrito que a gente não é atendido por Deus porque a gente não sabe pedir. Simplesmente por isso, porque a gente não sabe pedir.
E é exatamente isso que Deus ministrou ao meu coração. Muitas vezes a gente chora, a gente se derrama na presença do Senhor, pede, pede, pede e nunca é atendido. Por quê? Porque Deus sabe que a gente vai se arrepender daquele pedido. Deus sabe que aquilo que a gente está pedindo é só momentâneo, que lá pra frente a gente vai perceber que não era bem aquilo que a gente queria. E aí eu volto para o versículo na qual a gente leu no início. Porque Jesus fala, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês serão atendidos. Porque se a gente está em Deus, você concorda comigo? Se a gente está em Deus, se a gente está na palavra do Senhor, se a palavra do Senhor está em nós, a gente não vai pedir qualquer coisa. A gente não vai simplesmente ceder às nossas vontades e, eu quero casar, eu quero ser famoso, eu quero, sei lá, tantas coisas que a gente pede a Deus, né? Mas a gente não vai pedir simplesmente porque a gente quer, mas sim porque a palavra do Senhor está em nós e a gente vai querer mais do que a nossa vontade, a gente vai querer a vontade do Senhor. E toda vez que hoje eu sou super satisfeita com meus 1,55 m de altura. Até na minha altura eu penso no cuidado do Senhor, porque eu fui atendida. Eu fui atendida porque eu orei como uma criança. Eu chorei, eu fui sincera e falei realmente com Deus o que eu queria. E assim, Deus ele foi imparcial. Ele não me deixou do tamanho da minha mãe, como eu pedi, mas ele também não me deixou crescer tanto quanto a minha mãe pediu. Eu fiquei ali no meio termo, entendeu? Eu sou 5 centímetros maior que ela. E eu sempre falo, mãe, sou 5 centímetros maior do que a senhora. E ela, grandes coisas. Mas é grandes coisas, porque na hora de pegar uma panela em cima do armário, ela chama quem? Quando meu pai não está por perto. Eu, né? Pois é, então 5 centímetros faz diferença. Então, fico com essa palavra para você. Esteja no Senhor Jesus e a palavra dele esteja em você, que você vai pedir e tudo que você pedir será lhe concedido. E aí, gostaram do vídeo? Então, por que você não curtiu ainda? Curta, comenta, compartilha. Isso ajuda muito para eu saber quais tipos de vídeo vocês gostam mais. Fiquem todos na paz e até a próxima.